nosso momento de fé. Com o Padre Marcelo Rossi. É importante que vocês saibam onde eu estou. Ontem eu tinha retiro do clero espiritual. Depois dá uma olhadinha na minha rede social, onde eu estava. E eu tive que fazer o programa de outro lugar. Mas agora estou na capela. E como eu amo estar aqui nessa capela. A intimidade que me leva a essa capela em oração. E mais uma vez com o Salmo 138. Obrigado. Tudo em mim diz obrigado. Os anjos ouvem quando canto minha gratidão. Eu me ajoelho em adoração diante do teu santo templo. E digo outra vez, obrigado. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua fidelidade. Santíssimo é teu nome. Santíssima é a tua palavra. No momento que que clamei e chamei, tu intervieste também, minha vida ganhou um novo vigor. Quando eles ouviram o que tens para dizer, ó Eterno, todos os reis da terra dirão obrigado. Eles contarão tuas obras numa canção. Não é fácil você ler quando as lágrimas estão nos olhos, tá? É por isso que quão grande é a glória do Eterno. E aqui está a razão. O Eterno nas alturas enxerga as profundezas. Olha que lindo. Não importa a distância, Ele sabe tudo sobre nós. E aí o versículo 7 e 8. Quando estou com problemas, mantém-me vivo no meio do tumulto furioso. Com uma mão, fulmina meus inimigos. Com a outra, salva-me. Termina o que começasse em mim, ó Eterno. O teu amor é eterno. Não desistas de mim agora. Essa é a frase hoje. Não desistas de mim agora. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu estou emocionado por como Deus vai me usar. Daqui vocês não têm noção. Quando vocês virem a música, vocês vão compreender porque essa emoção. Só vai entender quando vocês virem o clipe e a música. Vocês vão entender que emoção. De escutar um clamor de uma... Não sei se vocês perceberam, nada é combinado. Eu nem tinha noção. E o Mário que depois me relembrou isso. Viu um homem clamando que estava totalmente perdido. Não sabe nem que cidade ficar. Vocês prestaram atenção? Pois escuta o programa novamente. E depois veio na verdade, veio o Ricardo que disse que estava jogado numa cama, dopado com remédios. E a mamãe dele começou a enviar os programas que ele não escutava no início, depois foi escutando, aí vocês escutaram o que ele falou. Ele sentiu o amor de Deus, que o levantou. Obrigado, Senhor, porque eu tenho uma missão muito séria agora com esse projeto, esse novo rumo, é levantar pessoas. E eu não estou sozinho, somos formiguinhas que vamos levantar pessoas. A semana que vem, esse é o mês de abril, eu vou orar pelas pessoas que têm o espectro autista. Obrigado, Senhor Jesus, porque essa é a missão, levantar. Então você conhece alguém que é o mês de abril, tá? Estou orando para o espectro autista. Obrigado, Jesus, porque nós colocamos diante da tua glória, da tua graça. E eu tenho o privilégio, mais uma vez comigo, polegar direito na fronte, pelo sinal da Santa Cruz. Agora na boca, faz o sinal da cruz com o polegar direito. Livra-nos, Deus nosso Senhor. E agora no peito, dos nossos inimigos, aqui mas eu gosto de acrescentar, carnais e espirituais, que são reais. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O teu amor, estou com a Bíblia aqui aberta. Termina o Salmo 108. O teu amor é eterno. Não desistas de mim agora. Você não desiste, tá? E eu tenho o privilégio, isso mesmo, a honra de, como sacerdote, como acabei de falar para vocês, nesse que eu chamo Jubileu de Pérola, nesse tempo de primavera. 30 anos, seja bodas de casamento, sacerdotal, é um tempo de primavera.
em que teu amor transbordante vai sendo espalhado e preenchendo os lugares. Senhor, obrigado por essa imagem tão linda que sai do meu coração. Isso mesmo, do meu coração agora saem flores. E vocês vão experimentando o que é essa flor. É o amor de Jesus que eu tenho. Que seja cada vez mais aumentado e transbordante. É um amor transbordante, para a glória de Deus. E nesse momento, aliás, desde segunda-feira, Deus me levou e me quer no jardim. Voltando lá no 2004, quando o Padre Degrés, meu diretor espiritual, rezou por mim, no dia seguinte veio essa oração. Tudo é unção, nada é combinado. Deus coloca pessoas na minha vida para me colocar mais na unção, para que eu seja conduzido sempre por Deus. Ele vai colocando as pessoas que Ele quer, quando eu necessito, para mostrar que é Ele que me conduz. Ele. E obrigado, Jesus, e assim comigo também, tá? Sou apenas um servinho, uma formiguinha para a vida de vocês. Mas se levantar. No mundo que tantos derrubam, que honra poder aqui levantar. Em Cristo Jesus sempre. E a imagem é essa. Põe a mão na sua cabeça, por favor. Se você não pode fazer isso agora, uma missão para você, um desafio para você, escute depois no Spotify. Mas se você pode, põe a mão na cabeça. Se você pode, eu estou dizendo que tem pessoas que não vão poder fechar os olhos, e eu preciso que você feche os olhos. Padre, estou pelas ondas da rádio. Eu sei que hoje tem muitas rádios com você tem que ver a imagem. Não, agora eu preciso que você feche os olhos. Essa é a bênção da rádio. Você não precisa ver. Mas você vai ver sim, agora pela fé. Começamos pela imaginação. Nesse momento, eu convido você, na sua imaginação, a imaginar o jardim. E nesse jardim, que mais belo que você conhece, está Jesus. Conhecimento é isso. Você, ontem, o Senhor deixou ir com 5 anos. Dessa vez, Deus não deixou nem eu, nem a ninguém. A Virgem Maria, o nosso anjo da guarda, nos levam recém-nascidos. Porque aí não vai acontecer, vocês vão entender por quê. Eu tenho que obedecer. Ontem fiquei tão feliz quando fui com 5 aninhos, hoje o Senhor é ordem. Leve-os recém-nascidos. Inclusive, quando você é recém-nascido, você nasce todo cheio de sangue. Converse com o médico. Ainda mais se for nascimento natural, ainda tem que tomar um banho. Mas é assim que Deus quer nos levar, tudo sujo. Nascemos, acabamos de nascer. É assim que Deus nos quer. Porque Ele vai nos purificar. A água do seu sagrado coração. Onde saiu justamente o evangelista São João, cita que o soldado romano o transpassa com a espada, ou melhor, com a lança. E do seu coração jorra água e sangue. Obrigado, Jesus, essa água que lava. E esse sangue que purifica. A água lava de toda maldade. Tudo que não é de Deus. O sangue purifica a nossa mente. Purifica, Senhor. E nesse momento, eu convido você a olhar para Jesus. Agora eu entendi porque ele falou recém-nascido. O bebê recém-nascido muitas vezes não consegue enxergar ainda a pessoa, porque os olhinhos dele ainda estão se acostumando, estava no útero materno. Então a luz incomoda. Por isso também que chora. A luz, que ele tinha tudo lá, tem a proteção. O fato da criança chorar significa que é tudo adaptar-se com o mundo fora do útero, do ventre. E eu sei que muitos ainda não conseguem ver Jesus. Como eu escutei uma pessoa que é tanta decepção que ela não conseguiu se colocar no colo de Jesus. Só que agora, entenda, mesmo você não vendo Jesus, eu a coloquei todos no colo de Jesus. E
a glória do Senhor. A imagem é tão linda, a luz de Jesus. O Senhor é transfigurado, tá? Manteve as suas chagas, mas é a glória de Deus. Vai nos lavando, vai nos purificando e vai me usando agora em palavra de ciência, sabedoria e profecia. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está tocando em várias pessoas que sofreram decepções. Amados, profeta Jeremias, profeta Isaías, feliz o homem que confia em Deus. Maldito o homem que confia no outro homem. Quando nós colocamos nossa fé em pessoas, nós decepcionamos. Quantas pessoas que eu conheço, quantas, que pelo poder, isso mesmo, ela era recebeu um poder, ela começou a acontecer alguma coisa, ela muda. E é triste, mas quantas pessoas mudam, mas eu não estou aqui para julgar. Essa é a minha missão. É tão fácil. O mundo de hoje é um mundo que já vai julgando e já vai condenando. Jesus me chamou para ser médico. Enquanto eu respirar nesse mundo, minha missão é levantar, como Jesus chamou Mateus. E Jesus comeu lá estava com os publicanos, começaram a criticar o Senhor. Jesus chegou e falou: opa, eu não vim para os sãos. O médico vai para os enfermos. Aprenda o que significa. Pega a vocação de Mateus, no versículo 9. O que é misericórdia? Eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Quaresma. E o que é misericórdia? É esse amor. Esse amor que não desiste de nós. É levantar quem está caído. Isso é misericórdia. Levantar quem está caído e colocá-lo na mesma dignidade. Eleison. Kyrie é Senhor, em grego. Eleison é isso. Levantar quem está caído. E nesse momento, Jesus, eu te entrego palavra decepção. Você que está me acompanhando agora e tem uma dor, até doeu o teu coração quando eu falei palavra decepção. Decepção. Foi ontem. Eu escutei 2 clamores. Uma de uma pessoa casada que no casamento dela estava muito ruim. E aí eu encontrei a outra que já estava com uma certa idade e que ela queria encontrar o José da vida dela. Então, e as duas precisam se encontrar com Jesus. Se Jesus não for a razão do meu viver, se Jesus não for o centro da minha vida, se eu colocar pessoas, coisas, até a própria família na frente de Jesus, inclusive a família vira essa bagunça que está. Deus tem que ser o primeiro. Buscar em primeiro lugar a Deus. A palavra dele, o próprio Jesus, e tudo vos será acrescentado. E minha missão hoje, nesse momento, o Senhor me levando, é levá-los ao senhorio de Jesus. O que é o senhorio de Jesus? Jesus é a razão do nosso viver. E aqui eu estou sendo mais do que, estou dando alimento sólido. Pense comigo. Falava com o Pandinha agora sobre isso. Se você não tomar consciência, isso aqui é uma passagem. Eu vou para contar aqui alguns dias, 1 mês e 18 dias, completando 58 anos de idade. O que é isso para uma eternidade? Se eu não tenho intimidade com Jesus aqui, como eu vou querer passar eternamente com Ele? Esse é o grande combate. Então, Senhor, nesse momento, eu peço o que o Teu amor, Salmo de hoje, ó Senhor, Yahvé, mas aqui traduz, ó Eterno, Deus Todo-Poderoso, termina o que começaste em mim. Deus começou uma obra. Teu amor é eterno, não desista de mim. Deus não vai desistir. E Davi clamava isso: o Senhor não desista de mim. E eu tenho a graça, o poder do Espírito Santo dizer: Deus não desiste. Só que você é livre. Muito bem. Então você permite: Senhor, faça então comigo, peça na sua liberdade: Senhor, não desista de mim. Eu não quero desistir de ti jamais.
E obrigado pela coragem, obrigado pela força, por esse novo vigor, esse vigor de adolescente, esse vigor de jovem. Quantos que eu conheço adolescentes e jovens que estão cambaleando? Aqui é Salmo, Isaías 45, se eu falar a minha memória. O jovem pode até cambalear, mas aqueles que confiam no Senhor renovarão suas forças. Depois eu vou buscar o Salmo. Que aqueles que confiam no Senhor terão mais forças que jovens, porque a nossa força vem do Senhor. E aqui aquela frase que eu a carrego na minha vida, que me tirou da depressão: a alegria do Senhor é minha força. Neemias capítulo 8, versículo 10. São Paulo, Filipenses capítulo 4, 4. A alegria do Senhor, não do mundo, é a nossa força. Revista-nos dessa alegria, desse vigor. E obrigado porque esse vigor é daqueles que confiam no Senhor. Em Jesus. Repito, se coloco minha confiança em homens, eu caio. O homem é frágil, o homem decepciona. Mas se eu coloco em Jesus, toda a força eu tenho. Tudo concorre para bem daqueles que amam. Tudo concorre para o bem daqueles que amam. Romanos, São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Obrigado, Jesus, por se entregar para o intervalo. Prepare a água, mas termine comigo. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Mais uma vez, eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Eu sou vitorioso pelo sangue de Eu já Jesus. senti uma pessoa que estava para desistir da vida. Estava. Deus já tocou tanto, e eu vou escutar esse testemunho. 2 de abril, 2025. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Amém. Somente aos pés da cruz, pois me mostraste o quanto mais posso ir. Não quero estar somente aos pés da cruz. O que eu falei pro Mário e Pandinha agora no intervalo, eu vou falar para vocês. Eu disse a eles: guarda esse programa. Vai ter um momento que vai ser... a gente tem programas que falam, meu Deus. E eu digo para vocês, espalhe esse programa. Se você conhece alguém que não está bem, manda esse programa. Que programa hoje? Os 3 choraram, tá? Abençoai, santificai e exorcizai essa água. Quanto amor. É isso que não é choro de tristeza, é de amor. Quanto amor, quanta cura, quanto levantar. Obrigado, Serviço da Saúde Mental. Obrigado, Senhor. Obrigado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. É o amor, é o amor, é o amor. Tudo passa. Profecias, só o amor de Deus não passará. Viva o amor. Respire amor. Espalhe amor. É isso que vai fazer a diferença. Façamos. Formiguinhas de Jesus, vamos espalhar esse programa de hoje. Glória a Deus, graças a Deus. Obrigada por me salvar, Deus.